Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Alguém imagina o Estado Central a regular o urbanismo de todas as cidades, vilas e aldeias de Portugal? Naturalmente que não. O princípio da descentralização de uma enorme série de responsabilidades em diferentes setores, da saúde à educação, passando por tantos outros, baseou-se precisamente na incapacidade do Estado em acorrer às questões mais locais dos mesmos. Para si, o Estado reservou, e bem, a regulação genérica das problemáticas de âmbito nacional e aquelas em que é preciso garantir níveis mínimos de equidade em todo o país. Estimulado por uma fortuita conversa recente, serve esta introdução para voltar a abordar uma proposta que apresentei há pouco menos de um ano, agora que se aproxima a complexa, exigente e perigosa época de maior risco de incêndios rurais. Sendo o ICNF a Autoridade Florestal Nacional, todos conhecemos as suas limitações, basta lembrar a ausência de limpeza e manutenção da Mata Nacional de Valdecanas, por exemplo, e todos estamos saturados de ouvir todos os anos os mesmos repetidos e importantes debates, impotentes debates sobre os graves problemas da prevenção e combate aos incêndios. Recentemente, a OCDE e o especialista australiano Gary Morgan teceram fortes críticas a Portugal e recomendaram mudanças urgentes, mudanças essas que não devem estar assentes apenas no combate aos incêndios, onde, apesar do esforço enorme dos agentes de proteção civil, existe uma desigualdade entre a força do combate e a força do incêndio, pelo que o principal foco deve estar na eficaz gestão de combustíveis florestais, agravada ao longo dos anos pelo abandono dos terrenos e pela movimentação da população para o litoral, deixando uma paisagem de matos desordenados que alimentam grandes incêndios. O BUPI, balcão único do prédio, que ajuda os proprietários de terrenos rústicos e mistos a identificar, delimitar e registar o seu terreno, é um excelente projeto em que o nosso Executivo muito se empenhou, mas está ainda longe de atingir os objetivos e é preciso ir muito mais além. Importa realçar que os procedimentos de identificação e registro de terrenos no âmbito do BUPI continuam a ser gratuitos até 30 de setembro de 2026, devendo manter-se o apoio aos proprietários para identificação e registro dos terrenos rústicos e mistos. São múltiplos os instrumentos que se cruzam no processo de gestão da floresta. Aos programas regionais de ordenamento florestal, PROF, entre outros, somam-se distintas estratégias que tentam modelar a forma como se faz floresta em Portugal, como as áreas florestais agrupadas, as zonas de intervenção florestal, os agrupamentos de baldios e os condomínios da aldeia. Subsiste, no entanto, a nosso ver, uma lacuna grave em todos estes exercícios de planeamento, ordenamento e gestão do uso de solo rústico destinado ao uso florestal. A sua regulação e gestão está fortemente impregnada do distante poder da administração central. Ao contrário do que se passa com a gestão do solo urbano e urbanizável, onde os órgãos locais têm um forte poder discricionário em matéria de seu uso atual e futuro, através do plano diretor municipal, no solo rústico, esse detalhe é sumário e remete para a intervenção de dispositivos legais geridos principalmente numa base nacional. Ora, num contexto em que os organismos públicos nacionais deixam de ter representações locais de apoio à gestão do território, quando se perde a proximidade para acompanhar a atividade de desenvolvimento da floresta, ou quando não se envolvem os organismos que têm essa proximidade nos processos gestionários de solo rústico, os maus resultados são evidentes. Por exemplo, o município pode pretender intensificar a plantação de espécies desaceleradoras de fogo no seu território, mas as limitações são muitas. A autarquia pode decidir se em determinado espaço urbano deve ser ocupado por edifícios de 2 ou de 20 andares, mas não consegue obrigar que todos os estradões florestais ou todos os corta-fogos tenham em redundância uma faixa de proteção com espécies autóctones. Pode pretender ajustar o conceito de faixa de gestão de combustível e fazer uma gestão rigorosa da composição da vegetação, evitando o corte de espécies protegidas e que dão um baixo contributo à propagação do fogo, mas a lei não permite e as multas vão surgindo. Pode pretender priorizar que todos os terrenos que não estejam devidamente geridos e limpos sejam objeto de coimas elevadas, mas os processos arrastam-se no tempo sem qualquer efeito prático ou a multa tem um valor mais baixo do que o pagamento que é feito ao prestador de serviços para a limpeza. São muitos os exemplos que poderíamos dar desta lacuna relativa ao envolvimento dos municípios na gestão florestal do seu concelho e que se alastram a muitos outros usos que não só o uso florestal do solo rústico. Urge, pois, intervir nesta matéria e aproveitar a experiência e os princípios dos planos diretores municipais no contexto da gestão do solo urbano e aplicá-los ao uso e gestão do solo rústico para tornar os territórios mais seguros, resilientes, rentáveis e sustentáveis. É por todas estas razões
e perante a evidente falência do Estado Central na gestão da floresta, que voltamos a propor que seja possível aos municípios elaborarem e aplicarem um plano diretor florestal municipal / regulamento de gestão florestal do município, à semelhança do que acontece com o PDM em espaço urbano, naturalmente com uma visão integradora que deve ser desenvolvida essencialmente no âmbito das comunidades intermunicipais, em sintonia com os municípios e as juntas de freguesia, parceiros fundamentais neste trabalho. Os municípios têm de se envolver mais na gestão da floresta. Foi uma das razões pelas quais criámos a Divisão de Economia Circular, Proteção Ambiental e Florestas, integrada no também por nós criado o Departamento de Ambiente e Sustentabilidade. Sr. Vereador, tem que fechar também. Para a Câmara Municipal de Coimbra ganhar progressivamente músculo e competências que não tinha a nível suficiente nestas importantíssimas áreas. Uma questão, e última, para finalizar, relacionada com estas matérias. Como está o processo de eventual aprovação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, que foi revisto em 2025? Muito obrigado.